Capítulo 5. Sistemas do mundo antigo e moderno. 1. A ideia primeira que os homens fizeram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo deve ter sido, em sua origem, unicamente baseada no testemunho dos sentidos, na ignorância das mais elementares leis da física e das forças da natureza, não tendo senão a sua visão limitada como meio de observação, não podiam julgar senão pelas aparências. Vendo o sol aparecer pela manhã em um lado do horizonte e desaparecer à tarde do lado oposto, disso concluíram, naturalmente, que ele girava em torno da Terra, ao passo que esta ficava imóvel. Se tivesse dito então aos homens que ocorre o contrário, eles teriam respondido que isso não poderia ser, porque teriam dito, vemos o sol mudar de lugar e não sentimos a terra mover-se. 2. A pouca extensão das viagens, que raramente ultrapassava os limites da tribo ou do vale, não podia permitir a constatação da esfericidade da terra. Aliás, como supor que a Terra pudesse ser uma bola? Os homens não teriam podido se manter senão sobre o ponto mais alto, e supondo-a habitada em toda a sua superfície, como teriam podido viver no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima? A coisa teria parecido ainda menos possível com um movimento de rotação. Quando se vê ainda em nossos dias, quando se conhece a lei da gravitação, pessoas relativamente esclarecidas que não compreendem esse fenômeno, não deve espantar que os homens dos primeiros tempos não a tenham mesmo suposto. A Terra era, pois, para eles, uma superfície chata, circular como uma mó de moinho, se estendendo a perder de vista na direção do horizonte. Daí a expressão ainda usada, ir ao fim do mundo, seus limites, sua espessura, seu interior, sua face inferior, o que havia abaixo era um desconhecido. 1. Nota. A mitologia hindu ensinava que o astro do dia se despojava à tarde da sua luz e atravessava o céu durante a noite com uma face escura. A mitologia grega representava o carro de Apolo, puxado por 4 cavalos. Anaximandro de Mileto sustentava, de acordo com Plutarco, que o sol era uma carroça, cheia de um fogo muito vivo, que escaparia por uma abertura circular. Epicuro, segundo uns, teria emitido a opinião de que o sol se acendia de manhã e se apagava à tarde nas águas do oceano. Outros pensam que ele fazia desse astro uma pedra pome aquecida ao estado de incandescência. Anaxágoras o consideravam um ferro quente do tamanho do Peloponeso. Singular observação. Os antigos eram tão invencivelmente levados a considerar o tamanho aparente desse astro como real que perseguiram esse filósofo temerário por ter atribuído um tal volume ao astro do dia. E foi necessária toda a autoridade de Péricles para salvá-lo de uma condenação à morte e comutar esta para uma sentença de exílio. Flammarion, Estudos e Leituras sobre a Astronomia, página 6. Quando se vêem tais ideias manifestadas no V século, antes da era cristã, ao tempo de maior florescimento da Grécia, não se pode admirar das que fizeram os homens das primeiras idades sobre o sistema do mundo. Fim de nota. 3. O céu, aparecendo sob uma forma côncava, era, segundo crença vulgar, uma abóboda real, cujas bordas inferiores repousavam sobre a terra e lhe marcavam os limites. Vasta cúpula da qual o ar enchia toda a capacidade. Sem nenhuma noção do infinito e do espaço, incapazes mesmo de concebê-los, os homens figuravam essa abóboda formada de matéria sólida. Daí o nome de firmamento, que sobreviveu à crença e que significa firme, resistente, do latim firmamentum, derivado de firmus, e do grego erma, ermatus, firme, sustentáculo, suporte, ponto de apoio.
4. As estrelas, das quais não se podia supor a natureza, eram simples pontos luminosos mais ou menos gordos, pregados na abóbada, iguais a lâmpadas suspensas dispostos sobre uma única superfície e, por conseguinte, todos à mesma distância da Terra, do mesmo modo que são representados no interior de certas cúpulas, pintadas de azulado para figurar o azul dos céus. Se bem que hoje as ideias sejam outras, o uso de antigas expressões se conservou. Disse ainda, por comparação, a abóbada estrelada sob a calota do céu. 5. A formação das nuvens pela evaporação das águas da terra era então igualmente desconhecida. Não podia vir ao pensamento que a chuva que cai do céu tivesse a sua origem na terra, de onde não se via a água subir. Daí a crença na existência das águas superiores e das águas inferiores, das fontes celestes e das fontes terrestres, dos reservatórios situados nas altas regiões, suposição que concordava perfeitamente com a ideia de uma abóbada sólida capaz de mantê-los. As águas superiores, escapando-se pelas fissuras da abóbada, caíam em chuva, e segundo essas aberturas eram mais ou menos extensas. A chuva era suave ou torrencial e diluviana. 6. A ignorância completa do conjunto do universo e das leis da natureza que o regem, da constituição e da destinação dos astros, que aliás parecem tão pequenos em comparação com a Terra, deveu necessariamente fazer considerar esta coisa principal, o objetivo único da criação, e os astros como acessórios criados unicamente em intenção dos seus habitantes. Esse preconceito se perpetuou até os nossos dias, malgrado as descobertas da ciência, que mudaram para o homem o aspecto do mundo. Quantas pessoas creem ainda que as estrelas são ornamentos do céu para recrear a vista dos habitantes da Terra? 7. Não tardou em se perceber o movimento aparente das estrelas que se movem em massa do Oriente para o Ocidente, erguendo-se à tarde e deitando-se pela manhã, conservando suas posições respectivas. Essa observação não teve durante longo tempo outra consequência senão a de confirmar a ideia de uma abóbada sólida, arrastando as estrelas em seu movimento de rotação. Essas ideias primeiras, ideias ingênuas, foram, durante longos períodos seculares, o fundo das crenças religiosas e serviram de base para todas as cosmogonias antigas. 8. Mais tarde, compreendeu-se pela direção do movimento das estrelas e o seu retorno periódico na mesma ordem que a abóbada celeste não podia ser, simplesmente, uma semi-esfera pousada sobre a Terra, mas uma esfera inteira, oca no centro da qual se encontrava a Terra, sempre chata, ou mais ou menos convexa e habitada somente em sua superfície superior. Já era um progresso. Mas sobre o que estava pousada a Terra? Seria inútil relacionar todas as suposições ridículas concebidas pela imaginação, desde a dos indianos que a diziam levada por 4 elefantes brancos e este sobre as asas de um imenso abutre. Os mais sábios confessavam que nada sabiam a respeito. 9. Entretanto, uma opinião geralmente difundida nas teogonias pagãs colocava nos lugares baixos, ou seja, nas profundezas da terra, ou abaixo, não se sabia mais, a morada dos condenados, chamada inferno, quer dizer lugares inferiores, e nos lugares altos, além da região das estrelas, a morada dos felizes. A palavra inferno se conserva até os nossos dias, embora tenha perdido seu significado etimológico, desde que a geologia desalojou o lugar dos suplícios eternos das entranhas da Terra, e que a astronomia demonstrou que não há nem alto nem baixo no espaço infinito. 10.
sob o céu limpo da Caldeia, da Índia e do Egito, berços das mais antigas civilizações, pôde-se observar o movimento dos astros com tanta precisão quanto permitia a ausência de instrumentos especiais. Viu-se primeiro que certas estrelas tinham um movimento próprio, independente da massa, o que não permitia mais supor que estivessem pregadas na abóbada. Foram chamadas de estrelas errantes ou planetas, para distingui-las das estrelas fixas. Calcula-se o seu movimento e os seus retornos periódicos. No movimento diurno da abóbada estrelada, nota-se a imobilidade da estrela polar, ao redor da qual as outras descreviam, em 24 horas, círculos oblíquos paralelos, mais ou menos grandes segundo a sua distância da estrela central. Esse foi o primeiro passo para o conhecimento da obliquidade do eixo do mundo. As viagens mais longas permitiram observar a diferença dos aspectos do céu, segundo as latitudes, as estações, a elevação da estrela polar acima do horizonte, variando com a latitude, pôs sobre o caminho da redondeza da Terra. Foi assim que, pouco a pouco, se fez uma ideia mais